TCE na TV está no ar. Confira os destaques desta edição. Tribunal de Contas do Estado alerta as prefeituras sergipanas para a reta final de entrega das prestações de contas de 2024. São 452 jurisdicionados que têm que enviar, alguns já enviaram. TCE inicia ciclo do Índice de Efetividade da Gestão Municipal e alerta gestores sobre a importância de preencher corretamente os questionários até o fim de maio. Todas as informações relacionadas ao EGM estão disponíveis no site do tribunal. Contas com o erário. Conselheiros do TCE julgam quase 100 processos nas sessões das câmaras e do Pleno na penúltima semana de abril. De olho no prazo, o TCE de Sergipe supervisiona nova fase do Programa Nacional da Transparência Pública, com avaliação direta realizada pelos próprios gestores e jurisdicionados. E ainda, no quadro Diálogo Cidadão, o jornalista Messias Carvalho entrevista o procurador-chefe do MPT em Sergipe sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que paralisou ações de pejotização no país. Fique com a gente, a revista eletrônica do Tribunal de Contas de Sergipe já está no ar. A gente começa a edição de hoje com o alerta do Tribunal de Contas de Sergipe aos gestores sobre a importância do envio das prestações de contas anuais de 2024 pelos municípios. Até o momento, pouco menos de 1/3 das prefeituras cumpriu o dever constitucional, o que pode comprometer a transparência e a avaliação da gestão pública municipal. O prazo para que responsáveis e gestores enviem a prestação de contas anual de 2024 termina nesta quarta-feira, dia 30 de abril. Todas as unidades e entidades das administrações direta e indireta dos poderes estaduais e municipais devem prestar contas. A obrigação é prevista em lei complementar estadual e está no regimento interno do Tribunal de Contas. O diretor de Modernização e Tecnologia do Tribunal de Contas, Miguel Melo, faz um balanço das prestações que já foram enviadas e alerta para os riscos de deixar para a última hora e de não cumprir o prazo. São 452 jurisdicionados que têm que enviar, alguns já enviaram, desses 452, 166 UGs já enviaram. E dessas UGs, as prefeituras em si, nós temos 75 prefeituras, então já enviaram 21 prefeituras, Mas lembrando para eles que o prazo é dia 30, então é bom, não deixar muito para a última hora, porque pode sobrecarregar o nosso sistema aqui, pode ter alguma dificuldade de envio, se tiver alguma dificuldade pode ter o prazo de correção se eles mandarem logo. Então é interessante que eles não mandem no último dia do prazo para a gente não ter problemas e ter sanções para eles, porque a não entrega causa multa também para a prestação. Com o objetivo de agilizar o envio das prestações de contas, que é realizada por meio do Sagres, o sistema de auditoria eletrônica do TCE passou por atualizações no ano passado. Alguns relatórios, principalmente da parte contábil e financeira, já são pré-gerados, onde eles lá verificam se as informações estão corretas e eles podem ratificar ou retificar a informação. Então, desde o ano passado que essa facilidade para o jurisdicionado a gente implantou. Vale lembrar que, em caso de dúvidas, o Tribunal de Contas dispõe de suporte técnico para auxiliar os gestores no envio das prestações de contas. A gente tem o nosso canal oficial de e-mail, que é integraçãojurisdicionado@tce.gov.br, está lá na nossa página. Pode utilizar os telefones da gente para nos procurar, tanto a DITEC, que é a diretoria técnica, quanto a gente da diretoria de modernização, da DMT, tá? E para a gente tanto tirar dúvidas, como também é bom lembrar que a prestação de contas é referente ao ano passado. Então, alguns prefeitos não estão mais na gestão, mas ele tem a obrigação de entregar a prestação de contas dele. Como é entregue pelo Sagres, então eles vão enviar a prestação de contas para o prefeito atual e o prefeito atual é que tem a obrigação do envio. E ainda sobre prazos, os gestores municipais sergipanos têm até o fim de maio para responder aos questionários do IEGM 2025 com 2024 como ano base. A ferramenta é considerada fundamental para avaliar a eficiência das gestões. Este ciclo do Índice de Efetividade da Gestão Municipal tem 2024 como ano base.
O prazo para fornecer as respostas termina no dia 30 de maio, mas é importante que os gestores e responsáveis se familiarizem com o sistema o quanto antes para que eventuais dúvidas possam ser esclarecidas com antecedência. Todas as informações relacionadas ao EGM estão disponíveis no site do Tribunal. Os gestores podem acessar o manual, lá tem todo o detalhamento quanto ao questionário, como responder, qual é a metodologia aplicada e todos os prazos estabelecidos lá no site do Tribunal. Inclusive, o gestor pode até fazer o download dos resultados anteriores à pesquisa, tanto os resultados, tanto os questionários, bem como os manuais anteriores. Os questionários devem ser acessados no endereço eletrônico irb.inspectapp.com.br e devem ser acessados por meio do sistema Sagres, com a senha exclusiva do chefe do Poder Executivo Municipal. Somente os municípios que concluírem totalmente o preenchimento terão os dados considerados na pesquisa. Formulários em branco ou preenchidos de forma parcial serão desclassificados. Para garantir a eficiência nessa fase de preenchimento das respostas, o Tribunal de Contas oferece suporte aos responsáveis. Está disponível, inclusive, no nosso manual, tem um e-mail específico em que os gestores e sua equipe técnica podem encaminhar dúvidas, perguntas, qualquer situação que esteja relacionada ao EGM, que é o iegm@tce.se.gov.br. O Índice de Efetividade da Gestão Municipal, IEGM, avalia aspectos essenciais da gestão pública e, além de medir a eficiência da aplicação dos recursos públicos e a qualidade das gestões, serve como ferramenta de controle social. A partir desse retrato, os gestores podem ampliar essa política, verificar em que situação está e propor melhorias, né? Então, o que a gente vem discutindo, a gente vem tentando buscar é justamente essa melhora, né? Sair de um determinado estado para um outro, melhorando, inclusive, essa política pública para os municípios. E o TCE na TV traz agora o balanço dos processos julgados pelos conselheiros na penúltima semana de abril. Confira. Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Flávio Conceição, foram julgados 31 processos. Participaram da sessão os conselheiros Ulisses Andrade e Angélica Guimarães, o conselheiro substituto Francisco Evanildo e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Na pauta, recursos de reconsideração, relatório de inspeção especial, prestação de contas de recursos de convênio, aposentadorias, pensões previdenciárias ou especiais, reabilitação de pensões e revisões de proventos. Na segunda Câmara, presidida pelo conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, foram julgados 44 processos. Participaram da sessão o conselheiro José Carlos Felizola, o conselheiro substituto Francisco Evanildo e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Eduardo Cortes. Na pauta, recursos de reconsideração, processos de aposentadoria por tempo de contribuição e por invalidez e revisões de pensões. Na sessão plenária, sob o comando da presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, o colegiado julgou 20 processos. Na pauta, prestações de contas, representações, ofícios e denúncias. Confira os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. Controladores internos dos órgãos públicos têm até o fim de maio para realizar a avaliação dos portais de transparência. A análise deve ser feita no sistema de informações desenvolvido pela Atricom. A avaliação dos portais está disponível no endereço eletrônico avalia.atricom.org.br. O responsável deve criar uma conta no menu Criar Nova Conta e preencher os quesitos da matriz da transparência. Em seguida, o sistema gera automaticamente a nota e o nível correspondente, que depois serão validados pelo Tribunal de Contas. O login no sistema deve ser feito com o nome de usuário cadastrado e não com o e-mail. Em caso de esquecimento da senha ou do nome de usuário, a recuperação pode ser realizada na página inicial do sistema. Unidades gestoras que se recusarem a participar da avaliação receberão índice 0, conforme estabelecido pela Atricom. Dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail transparência@tce.se.gov.br. A seguir, no quadro Diálogo Cidadão, o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Sergipe fala sobre os impactos da decisão do STF relacionados à pejotização. Você sabe do que se trata? A gente explica depois do intervalo. O TCE na TV volta já.
Olá, eu sou Leonardo Dias, jornalista da FAN-FM, e a minha pergunta para o coletivo de imprensa é a seguinte: para que serve a emissão de certidão negativa junto ao TCE? Olá, Leonardo, que boa essa pergunta. Aqui no tribunal nós temos algumas situações de certidões negativas. Nós emitimos certidões negativas para pessoas físicas que possuem fins para registro eleitoral. Tá? Nós emitimos também certidões negativas para os entes jurisdicionados do tribunal. Na sua grande maioria, essas certidões negativas para os entes jurisdicionados são quando eles necessitam realizar operações de crédito, seja interna ou externa, com ou sem garantia da União. E, por fim, nós emitimos um terceiro tipo de certidão negativa para as pessoas jurídicas. Essas normalmente se destinam à participação em outras licitações em outras unidades jurisdicionadas ou outros entes federativos. Em resumo, são esses três tipos de certidões que nós emitimos aqui no tribunal. A suspensão de processos sobre pejotização pelo Supremo Tribunal Federal e os reflexos da decisão na Justiça do Trabalho são o tema desta semana do quadro Diálogo Cidadão. E o jornalista Messias Carvalho convidou para falar sobre o assunto o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Sergipe, Márcio Amazonas. Acompanhe. No nosso Diálogo Cidadão de hoje, o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, doutor Márcio Amazonas. Na pauta, o Abril Verde, que você vai saber bem o que é, mas antes eu quero falar sobre o tema 1389. Você vai ouvir muito falar desse tema, é um dos mais polêmicos e a decisão do Supremo Tribunal Federal e importa a jurisdicionado, ao segmento empresarial, importa ao trabalhador em especial, enfim, é um imbróglio aí que está nas mãos da Justiça e que aflige diretamente, claro, o trabalho do Ministério Público. Doutor Amazonas, obrigado por sua vinda a mais um Diálogo Cidadão. Importante sempre a sua participação como procurador-chefe. Falar sobre esse tema 1389 é uma decisão do Supremo que manda paralisar simplesmente todas as tramitações de processos que falam especialmente com relação à pejotização e os seus alcances. O que significa isso para vocês? Messias, uma alegria estar aqui mais uma vez no Diálogo Cidadão, com esses temas tão importantes. E você trouxe muito bem, logo agora no início, o tema 1389, que é um tema que trata sobre outras formas de contratação. Hoje, o mundo moderno, a velocidade com que a sociedade e as relações de trabalho avançam não é acompanhada pela legislação. E hoje nós muito bem sabemos que o método de contratação não é apenas o seletista ou estatutário, como o servidor público. As pessoas contratam os seus empregados através de cooperativas, através da constituição de pessoas jurídicas, de serviços autônomos. E tudo isso é relação de trabalho, que em tese está abarcado pela competência da Justiça do Trabalho. É importante que o nosso telespectador entenda que a Justiça do Trabalho não é a Justiça do emprego seletista. Ela é a Justiça do Trabalho, envolvendo, por exemplo, a saúde e segurança de trabalhadores estatutários aqui nesse prédio em que nós estamos, no prédio do Ministério Público, nos demais, envolvendo todas as relações de trabalho macro, assim que a gente pode chamar. E essa decisão no tema 1389 do ministro Gilmar Mendes, ela busca restringir a competência da Justiça do Trabalho para que não julgue causas, possivelmente sendo confirmada, não julgue causas relativas à pejotização, que é hoje um mecanismo de maior contratação de profissionais da comunicação, de profissionais da área de saúde e de diversas outras searas, e de relações de autônomos, por exemplo, a relação do Uber, a relação daquele empregado que presta serviço no Rappi, no iFood, que são as novas formas de trabalho que tomam conta hoje do nosso país. É preciso ter muita coragem para falar o que eu vou falar agora, mas todos erramos. Como seres humanos, nós erramos. E o Supremo, por mais que eu confie em nossa instituição máxima do Poder Judiciário, o Supremo errou nesse tema 1389 ao tentar inicialmente restringir a competência da Justiça do Trabalho. Nenhuma outra justiça é mais competente
para dirimir as avanças sobre se a sua relação é subordinada ou não, se aquela pessoa que lhe cobra é o seu patrão ou não, ou se você é simplesmente um prestador de serviço, nenhum juiz é mais capacitado a resolver isso do que um juiz do trabalho, do que um desembargador do trabalho, do que um ministro do TST. Eu não tenho dúvidas em relação a isso. A grosso modo, a justificativa do ministro ao adotar essa medida não foi de querer unificar as decisões a partir de um entendimento único para não ter conflitos nos demais tribunais? Criar uma jurisprudência efetiva a partir do Supremo Tribunal Federal? Essa é a justificativa. O pano de fundo não deixa de ser a possível retirada da competência da Justiça do Trabalho para a Justiça Comum. E eu vejo com muita preocupação se essas questões relativas a os valores devidos a um enfermeiro contratado via pessoa jurídica, os valores devidos a um jornalista contratado por uma emissora via constituição de MEI, eu tenho muito receio de que isso seja resolvido na Justiça Comum. Porque a justiça que nasceu, cresceu e desenvolveu-se para julgar esses casos é a Justiça do Trabalho. Ela é o berço das causas trabalhistas e não apenas das causas de relação de emprego seletista. O grande risco disso, Messias, é que a gente transforme, a longo prazo, a Justiça do Trabalho num grande RH de empresas. Essa não foi a intenção do legislador constituinte. A intenção foi fazer com que as relações de trabalho sejam julgadas pela Justiça do Trabalho. Então, é um movimento de... Nós precisamos abraçar, a sociedade brasileira sergipana precisa abraçar a Justiça do Trabalho, entender a sua função, respeitar a sua relevância, ver que ela é um mecanismo de equilíbrio social entre o capital e o trabalho, sim, e esse não apenas em relação às relações seletistas, porque senão é muito fácil. Você tem aquela pessoa que presta serviço para você ali o tempo todo, e quando ela ingressa na justiça porque você não pagou nenhuma verba trabalhista, você vai dizer, não, eu contratei ela como autônomo, e essa ação vai estar paralisada. Então veja o perigo da decisão do tema 1389. Muito mais do que paralisar o que já existe, ela vai ser um mote para que todas as ações futuras criem um argumento defensivo para as empresas que não pagam seus haveres trabalhistas. Enquanto isso, milhares de trabalhadores aí não recebem suas verbas rescisórias, férias, outras coisas relativas ao meio ambiente do trabalho, enfim. A grosso modo, o nosso arcabouço legal em torno dessa questão, ele está muito claro, né, quando diz o que é uma relação efetiva de trabalho e quando é de uma terceirização e de uma pejotização. Mas, na verdade, na prática, o que a gente vê é aquela história do gato e rato. Todo dia se inventa uma regra diferente. Nas relações de trabalho, não, você assina um contrato aqui, você monta um MEI, mas a relação de trabalho está ali. Então, há uma situação flagrante de ilegalidade que o Ministério Público tem comprovado nisso. Agora, para tudo, vocês param de atuar? Como é que fiz? Na prática, a grosso modo, preciso explicar aqui para o telespectador, todas as ações que versam sobre fraude nas relações de emprego, aquela ação que ela é uma relação de trabalho que tem que ser seletista, mas que aquelas partes buscaram fraudá-la, seja através da constituição de uma pessoa jurídica, de uma relação de prestação de serviço civil, tudo isso vai ser paralisado. Uma cooperativa. Cooperativa, muito comumente chamadas na década de 90 de fraude operativas. A gente tinha cooperativa que não tinha nenhum requisito do trabalho cooperado na década de 90. E isso evoluiu. Você sabe que a criatividade humana para constituir, para descumprir a lei, ela é muito grande. Então as cooperativas da década de 90 viraram as pessoas jurídicas do ano 2020, viraram as relações autônomas com as relações pelos aplicativos. Esse trabalho, ele é subordinado. Ele tem que estar sob a batuta da CLT. As pessoas, através de um instrumento, de um papel, porque o papel aceita tudo. Mas a realidade de trabalho, se você for meu empregador, vai ser você me dando ordem e eu subordinado cumprindo no horário que você estabelecer, da forma que você estabelecer. Isso é uma relação de trabalho, que pode ser muito bem desvirtuada se você disser, Márcio, forme uma pessoa jurídica para me prestar serviço de forma civil. Essa ação, a partir de agora, está paralisada, causando um imenso transtorno, um prejuízo, não apenas à Justiça do Trabalho, mas toda a sociedade. Mesmo que ajuizem ou que o Supremo decida logo por uma forma, né, a ser adotada, uma fórmula, via uma jurisprudência, há um risco, o senhor entende aí, para as relações, para as ações futuras? Eu lhe faço essa pergunta, né, porque há um entendimento de que cada situação pode ser diferente da outra e uma fórmula única não se aplique. Sim. Essa é a preocupação de vocês. O tema 1389, há esse risco. O tema 1389, propriamente, ele fala de uma questão competencial. Então, o pano de fundo dessa discussão
é tirar da Justiça do Trabalho as relações que são civis. Então, do ponto de vista do papel, se eu, hospital, contrato médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e psicólogos por pessoa jurídica, a minha relação é civil. Mas, na verdade, a sua relação é o quê? Na verdade, é uma relação trabalhista subordinada, regida pela CLT. Mas, no papel, ela é civil. Então, essa prioridade da formalidade ali vai prevalecer sobre os atos humanos, sobre o que, de fato, realmente importa. E essa ação, ela pode sair, digamos assim, da batuta da Justiça do Trabalho para você, empregador, ter a sua ação julgada pela Justiça Comum e não por aquela justiça que nasceu, cresceu e se desenvolveu para julgar causas relativas às relações de trabalho. Mais um capítulo fortíssimo aí de muito trabalho para vocês. O senhor me dizia agora há pouco que, a despeito dessa questão, o trabalho do Ministério Público, dos procuradores, do ponto de vista no tocante à fiscalização, continua. A paralisação é em relação às ações ajuizadas. Não atinge o Ministério Público. As minhas fiscalizações, meus inquéritos continuam rolando perfeitamente, até porque se eu paralisar agora e ficar paralisado por 2, 3 anos, vai prescrever. E aquela pessoa que cometeu aquela irregularidade lá vai ficar impune. E o que um procurador do Ministério Público do Trabalho menos quer é que as pessoas, né, a administração pública, empregadores, sindicatos e empregados também, porque não temos um lado, investigamos e processamos todos os atores trabalhistas, o que a gente menos quer é que quem cometa um ilícito saia impune. Então, os inquéritos civis continuam na sua plena assimilação, na sua plena rotina, mas quando ajuizamos a ação, sabemos que aquela ação vai ficar paralisada até que seja decidido o tema 389. Esperar o próximo capítulo, que vai ser debatido também, claro, aqui no Diálogo Cidadão. E o Abril Verde, há uma causa abraçada aí pelo Ministério Público que visa o bem-estar do trabalhador, né? Como vocês estão atuando nessa questão? O Abril Verde, ela é tratado com muito carinho pelo Ministério Público há muitos anos, a nível nacional. Aqui em Sergipe, nós temos uma situação ainda melhor, porque o Abril Verde ele é abraçado pelo GETRIM, que é um grupo interinstitucional capitaneado pela desembargadora Rita de Cássia, do TRT-20, e esse ano especificamente o tema do Abril Verde são as mudanças climáticas e os efeitos que elas têm nos trabalhadores. 70% dos trabalhadores mundiais estão sujeitos aos malefícios das mudanças climáticas, sejam eles os vetores e agrotóxicos trazidos pela atividade agropecuária, sejam eles o aumento absurdo de temperatura e a radiação nos expondo ao maior câncer de pele, sejam eles a poluição que vem aumentando muito, sobretudo nos meios urbanos. Então, o mote da campanha do Abril Verde 2025 é esse. Você, trabalhador, está sujeito às mudanças climáticas, você faz parte de um todo, o mundo está virando de cabeça para baixo e o Ministério Público do Trabalho está atento a isso. Portanto, se cuide, trabalhador, você, empregador, também promova as medidas necessárias para que essas mudanças não sejam tão maléficas ao trabalhador e juntos todos, a imprensa, o Ministério Público, a Justiça do Trabalho, a Advocacia Trabalhista, vamos, como atores sociais, componentes dessa teia protetiva, conscientizar a sociedade. Não é inventar normas, né? É trazer o feito à ordem, mostrando que há uma realidade diferenciada. Você trabalhava numa sala de que há 10 anos lhe dava uma condição X, né, e que hoje, pelas mudanças climáticas, ela já lhe é sufocante. É mais ou menos de forma bem simplória para dizer isso. Então, a empresa que tinha um norte de trabalho, ela precisa se adequar a essa nova realidade para garantir a segurança da saúde do trabalhador. Exatamente. Aqui, no início, de dia 5 de abril, nós realizamos uma caminhada em torno de 250 pessoas na orla, num sábado de manhã, ou seja, a orla cheia, todo mundo praticando atividade física. Estávamos lá vestidos de verde e fomos conscientizar, entregar panfletos para toda a sociedade sergipana, explicando os motivos do Abril Verde e dizendo que você é uma engrenagem, né, de todo esse funcionamento. Você, cidadão, você, trabalhador, você pode fazer com que o seu colega trabalhador não sofra um acidente. Então você, como é que eu posso ajudar? Você que é procurador, juiz, jornalista, pode ajudar com o Abril Verde, mas como é que eu, trabalhador, posso ajudar? Se você tem uma máquina do seu lado que há um mês atrás uma pessoa teve um corte no dedo, depois uma pessoa perdeu um pedaço, se você denunciar aquela irregularidade, ela pode evitar que daqui a um mês uma pessoa tenha a sua mão inteira amputada por conta daquilo, ou pior, até a sua vida perdida por conta daquela máquina. Então todos somos fiscais, o empregador, o sindicato, mas também o trabalhador. Então denuncie,
faça a sua parte, ligue para o Ministério Público do Trabalho, 3194-4600, acesse o nosso site www.prt20.mpt.mp.br, faça a sua denúncia, porque a nossa ida para o local, o ajuizamento de uma ação na Justiça do Trabalho, ela pode salvar vidas. Doutor Márcio, muito obrigado por esse diálogo cidadão. Só fechando a questão desse tema que está aí sob a égide do Supremo Tribunal Federal, uma recomendação a quem exerce essa prática, né? Muito cuidado, porque se persistindo a ilegalidade, dependendo, claro ou não, do que venha a ser decidido, o Ministério Público do Trabalho vai continuar atuando. Nossos inquéritos continuam, as investigações estão em curso e com muita esperança de que esse tema seja o paralisado, né, o 1389, seja decidido o mais rápido pelo Supremo a favor da competência da Justiça do Trabalho. Então, avisando aqui, né, a todos os nossos telespectadores que essa paralisação de processos não é um salvo-conduto para se praticar as fraudes e que elas irão ser julgadas por outra justiça. Não. Isso vai ser revisado. Eu acredito muito que a sociedade pode sim fazer um papel importante, nosso poder legislativo, a imprensa, para que esse tema continue sempre sendo da alçada da Justiça do Trabalho. Ok. Muito obrigado, doutor Márcio Amazonas. Um grande abraço. A entrevista com trechos inéditos você pode ouvir no Spotify e também em nossas redes sociais. O TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro.